Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os lidos de maio. Pela primeira vez nesse canal, os lidos do mês saindo mais, não no início do mês, né, mais pro meio aí. Mais por uma boa causa, porque se você não viu o último unboxing que saiu aqui no canal, eu comprei o meu novo livro favorito, minha nova obsessão. Então eu quis trazer esse unboxing pra vocês antes de sair os lidos do mês de maio, pra poder estar com ele em mãos aqui, né, pra poder falar um pouquinho dele, desse meu novo livro favorito. Então, tá saindo esse vídeo aqui um pouquinho atrasado, mas vamos lá falar sobre os meus lidos do mês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, me ajuda curtindo, deixando um comentário falando quais foram os seus lidos do mês de maio, se você gostou do vídeo, se algum desses livros que eu li você já leu ou ficou com vontade de ler, e se você ainda não foi inscrito aqui no canal, por favor, me ajuda se inscrevendo, que assim a gente pode crescer cada vez mais por aqui. E é isso, bora lá! Se você viu o meu unboxing, você viu o que aconteceu. Uma coisa maravilhosa foi que eu recebi 2 livros iguais. Recebi não, né? Comprei 2 livros iguais, né? Mas eu comprei um e recebi o outro. Então, assim, no vídeo do meu unboxing eu deixei lá a sugestão, né? Se vocês queriam que eu fizesse sorteio, porque um deles ainda tá lacrado, tá no plástico ainda. Mas eu perguntei lá, então assim, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá pra ver. E aí tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Meu Instagram é @efariax. O link do perfil tá aqui na descrição. E aí tá rolando lá o sorteio, então se você quer participar, quer ganhar esse livrinho aqui, vai lá no meu perfil pra você poder participar, seguir as regrinhas lá pra você poder participar e quem sabe ganhar esse livro aqui. Então vamos falar, né, sobre esse livro aqui, que foi a minha primeira leitura do mês, que virou um novo favorito da vida, minha nova obsessão, que eu precisei comprar depois que eu li, porque eu li ele de forma digital, e aí comprei o físico, porque eu precisava ter ele aqui comigo, pra ter comigo e pra poder falar pra vocês sobre ele. É Assim que se perde a Guerra do Tempo, foi meu primeiro lido de maio, e não preciso nem falar que foi 5 estrelas favoritado. Eu tinha visto algumas indicações, né, de pessoas que leram ele e falaram muito bem, mas mesmo tendo visto esses vídeos, eu não fui com expectativas pra ele. Então assim, eu me permiti me surpreender muito com a história desse livro, que realmente foi uma experiência sensacional ter lido ele. Pra quem não sabe, esse livro vai contar a história de 2 soldadas, assim, de guerra, uma da agência, outra de Jardins, e elas são inimigas, e durante essa guerra aí do tempo, elas começam a escrever cartas uma pra outra. Só que essas cartas têm que ser mantidas em segredo, porque se as respectivas organizações delas descobrirem que elas estão em contato com uma inimiga, pode dar ruim pra elas. Então essas cartas elas colocam na carcaça de uma lontra, no interior do miolo assim da árvore, ou a carta quando termina de ler, ela tem que ser queimada. Então essas cartas, assim, né, ao longo do espaço-tempo, elas vão se comunicando, escrevendo cartas uma pra outra e criando, né, uma relação, porque pra quem não sabe é um livro sáfico. Então ele conta aí, né, a história da Red e da Blue. E assim, a estrutura desse livro é um pouco diferente e eu demorei muito pra engatar na leitura, porque ao mesmo tempo que é meio poética, sei lá, você lê tentando entender a estrutura da sociedade desse livro é mais complicado. Então assim, só ler. E depois que você pega, assim, né, o ritmo do livro, fica bem mais fluido, né? Porque o livro, o primeiro capítulo é a Red fazendo alguma coisa e no final dele achando a carta que a Blue deixou pra ela. O capítulo seguinte é a carta da Blue. O terceiro capítulo é a Blue fazendo alguma coisa e achando a carta que a Red deixou pra ela. O quarto capítulo, a carta da Red. Então o livro ele vai seguindo assim, né? E assim, tem um plot final maravilhoso que deixa a experiência mais maravilhosa ainda. E assim, pra quem, assim como eu, ama Steven Universo, com certeza enquanto estiver lendo, né, ou se você que já leu esse livro, com certeza quando você leu, você pensou na Rubi e na Safira, e aí depois você lê os agradecimentos do autor e vê, né, eles falando um pouquinho do Steven Universo, bem brevemente, só citando Steven Universo, já dá pra você perceber que talvez tenha tido realmente inspiração na Rubi e na Safira, e eu gosto de pensar que teve, porque a Garnet, que é a fusão da Rubi e a Safira, é a minha personagem favorita. Então assim, esse livro realmente foi uma experiência muito, muito incrível. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, e eu amei. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei simplesmente fissurada nele. Então assim, 5 estrelas, favoritadíssimo da vida. Perfeito, maravilhoso, leia Assim que se perde a Guerra do Tempo. E vá participar do sorteio no meu Instagram, pra se você ainda não leu, você garantir esse livro aqui pra você ler, porque realmente maravilhoso. E é um livro curtinho, tá? Ele tem 168 páginas, então assim, bem curtinho de ler.
Essa edição tá perfeitíssima, perfeitíssima. Capa dura, então assim, vai participar do sorteio e vai ler, é assim que se perde a Guerra do Tempo. Minha segunda leitura foi um conto que eu tô muito tempo sem ler contos, inclusive preciso de indicações de contos, de preferência que tenham no Kindle Unlimited. Pra quem já assistiu ou me acompanha já tem tempinho, sabe que eu gosto muito de ler contos, mas eu não tenho lido tantos por não ter mesmo, né, indicações de contos. Então, me indiquem contos aqui nos comentários. Mas a minha segunda leitura do mês foi Eu, o Elevador Velho e Meu Vizinho Serial Killer. Título grande, mas é esse aqui. Eu vi ele no Scooby, alguém tinha terminado de ler e fez uma atualização falando bem desse livro lá. E na mesma hora eu peguei no Kindle Unlimited pra poder ler. Eu não tenho Kindle, então eu leio pelo Kindle Android, mas aí eu li lá. E assim, muito bom. É um conto bem curtinho, acho que ele tem 19 páginas, se eu não me engano. E assim, ele cumpre com o que ele promete. É curto, é rápido e envolvente a história. Tipo, ela não deixa brecha pra nada, é bem completinho. Então assim, é uma experiência legal, porque é curto. É aqueles livros bons pra você cumprir meta. E eu, infelizmente, não consigo avaliar conto, tipo, com estrelas, porque experiência muito curta que não consigo avaliar tão bem. Mas eu gostei bastante. Então, assim, 19 páginas, tá no Kindle Unlimited. Você tem a assinatura do Kindle Unlimited, vai lá pegar pra ler, porque, assim, é bonzinho, sabe? Vale, é válido. Terceira leitura do mês foi aí começando a minha saga de leituras pra Maratona Outono Dark, que foi a maratona literária organizada pela Ju do Joan Books. E aí eu participei, li alguns livros, tem vídeo aqui no canal de todos os livros que eu li pra maratona, contando detalhadamente sobre esses livros, então aqui eu vou tentar não me estender falando sobre eles. Mas o primeiro livro que eu li pra maratona foi Cartas pra Martin. Eu vi indicação dele no perfil da Lendo com Ana Lu, que é um bookgram que eu sempre falo por aqui. E ela falou muito bem desse livro, então eu peguei logo pra ler, eu comprei e li logo. E assim, é um livro muito, muito bom, muito necessário, mas que é uma leitura muito necessária. Esse livro ele vai contar a história do Justice McAllister, que sofre uma situação de racismo, né, de violência policial. E aí ele começa a questionar, a refletir sobre a vida dele, sobre a sociedade, sobre o racismo e várias outras questões. E ele começa a escrever cartas para o Martin Luther King. Nessas cartas, né, ele vai relatar a experiência dele de tentar ser mais como Martin Luther King. Então ele tenta colocar em prática os ensinamentos do reverendo Martin Luther King para tentar ser uma pessoa melhor e ver até onde isso leva ele. É um livro muito bom e bem curtinho, porque o Justice, ele faz parte de uma equipe de debate e nessa equipe de debate, de vez em quando, o professor leva temas para os alunos discutirem. E um desses temas que ele vai levando é sobre a violência policial passada pelo Justice, sobre cotas, sobre racismo mesmo, sobre meritocracia. Então, assim, traz debates realmente muito bons e muito importantes. E é um livro curtinho, como eu falei, porque em várias partes aqui, né, tem essas aulas que são os debates, e esses debates, eles são transcritos pra gente. Eles são transcritos pra gente assim, ó, bem espaçado, então é uma leitura bem rápida mesmo, e ele é muito, muito, muito bom mesmo. Então assim, dei 5 estrelas porque realmente valeu muito a leitura, e pra quem gosta do livro, né, O Ódio que Você Semeia, eu acho que com certeza vai gostar muito desse livro também. Porque enquanto eu tava lendo eu senti, né, umas similaridades com esse livro, né, porque ambos retratam sobre racismo e violência policial. Próximo livro foi também um que eu li pra Maratona Outono Dark, que foi É Assim Que Acaba. Meu primeiro livro lido da Colleen Hoover. Eu gostei muito dessa leitura, uma leitura bem pesada. É um livro que tem bastante gatilho. Então assim, eu já tava preparada por saber que os livros da Colleen Hoover são pesados, têm gatilhos. Mas eu gostei muito da leitura, eu achei a leitura muito fluida, muito rápida. Ele conta, né, 2 romances em paralelo. Acho que muita gente já sabe sobre o que fala, é assim que acaba. Mas ele vai contar, né, a história da Lily, que vive um relacionamento abusivo com o namorado dela, que é o Riley. E enquanto ela tá vivendo esse relacionamento, ela vai lendo um diário da adolescência dela, contando, né, da história dela com um romance passado, que é o Atlas. Então o livro ele conta esses 2 romances em paralelo, que eu acho que deixa a história muito, muito mais envolvente, muito mais rápida, que é o romance dela com o Riley e o romance dela com o Atlas. E com o romance dela com o Atlas, em paralelo, também conta sobre o passado dela e sobre o relacionamento abusivo que ela vivenciou da mãe dela com o pai dela.
Então, é um livro que é tem muitos gatilhos, como eu falei, e é um livro bem pesado. Então, assim, se você é sensível a esses tipos de tópicos, eu realmente não aconselho a leitura, porque por mais que eu tenha gostado muito da leitura, tenha sido um livro importante e uma experiência válida, não é o tipo de livro pra mim. Foi o que eu falei também no meu vlog da Outono Dark. Eu gostei muito desse livro, foi um livro 5 estrelas, mas não favoritado porque não é o tipo de livro pra mim. Eu não gosto de livros que tenham estupro, seja explícito ou não, eu não gosto, mesmo que seja pra agregar de alguma forma a história, o que é o caso de Assim que Acaba, porque realmente torna a história mais impactante, mas ainda assim não é algo que eu goste. Eu não gosto de ler, não rola pra mim. Então assim, por mais que eu tenha gostado da leitura, não é um livro pra mim. Mas ainda assim eu quero me aventurar, né, em livros da Colleen Hoover, uma escrita que já deixou indicação de eu ler Todas as Suas Imperfeições. Quero muito ler Verity também, então assim, vamos vendo minhas próximas experiências de leitura com a Colleen Hoover. Depois de Assim que Acaba, eu li Um de Nós Está Mentindo, também pra Outono Dark. Eu tava com esse livro aqui na minha TBR há muito tempo, finalmente tomei coragem pra ler. E assim, eu gostei muito da experiência de ler esse livro. Eu não costumo ler muitos livros de mistério, assim, né? Que tem algum mistério por trás, porque eu sou péssima descobrindo quem que fez as coisas. Eu sou uma péssima detetive. Porém, com esse livro aqui eu consegui matar o plot final, eu consegui descobrir o que aconteceu. E pra quem não sabe, né, sobre o que esse livro fala, ele vai contar a história de 5 adolescentes que vão são de uma escola, eles vão pra detenção. Um desses adolescentes tem um aplicativo de fofoca que no final do dia vai contar segredos sobre esses 4 outros adolescentes que passaram o dia na detenção com ele. Só que antes dele publicar esses segredos, ele é morto. Então, enquanto estava na detenção, né? Então, esses 4 adolescentes são suspeitos de assassinato. Então, vai passando aí, né, a investigação pra saber quem matou esse menino, né, que é o Simon. Se foi uma coisa feita em conjunto, se foi um deles só que fez. Só uma pausa pra dizer que eu acho que agora o restante do vídeo vai ficar com um leve chiado no fundo, porque estão cortando grama aqui perto. Então vai ficar com esse chiadinho, mas eu fechei tudo aqui pra diminuir o barulho ao máximo possível. Mas vamos prosseguir. Então vai ser essa investigação, né, de quem matou o Simon. Então, os capítulos, eles são contados na perspectiva dos 4, né? Então você vai se apegando a esses 4 suspeitos de assassinato e você fica torcendo para que eles realmente não tenham assassinado o Simon, porque eles acabam se tornando personagens muito interessantes. Porque um é nerd, outro é o criminoso, outro é o astro do beisebol e a outra é a popular. Então, assim, mesmo que eles tenham todos esses rótulos, eles se tornam personagens muito interessantes. E nesse livro aqui tem um romance que acontece em paralelo, um romance inesperado, mas que vai acontecendo em paralelo com a história, que deixa a história muito mais interessante. Então, assim, eu adorei ter lido esse livro, eu achei muito bom, muito envolvente, muito rápido. Porque você quer descobrir logo o que aconteceu. Então, você lê rápido justamente por ter essa motivação. Eu dei, acho que 4 estrelas e meia. Fui conferir aqui no meu Scooby, pra quem não me segue lá no Scooby, meu Scooby é @efariax e tá o link aqui na descrição, então vai lá me seguir pra eu te seguir de volta pra gente ser amigo lá. Mas dei 4 estrelas e meia e gostei muito dessa leitura. E logo depois que eu terminei de ler esse livro, eu consegui assistir a série, né, a adaptação da Netflix desse livro aqui, e gente, que bomba! Que bomba! Horrível a série. Tipo assim, se você não leu o livro, você vai assistir a série e vai achar ótimo, porque é legal. Só que se você leu o livro, eles mudam umas coisas, gente, nada a ver. Tipo, no livro, o professor que dá detenção pra eles é Sr. Avery. E na série, eles mudam para a Senhorita Avery. Agora, me diz, por quê? Por quê? E várias outras coisas. O plot final do livro, eles mudaram na série. Então, assim, eu achei a série uma grande bomba. Horrível, horrível, achei horrível. Eu fui murriando pra assistir só porque eu queria ver o final, pra ver se realmente o final eles manteriam igual, e eles não mantiveram. Então, assim, eu fiquei com mais raiva ainda. Péssimo. Inclusive, estou com um planejamento aí de gravar minhas reações assistindo a nova adaptação da Netflix, Amores Gelados. E o livro já tem um tempinho, ano passado, na verdade. Então, assim, eu quero assistir a série criticando, porque eu adoro assistir adaptações de livros pra criticar. Apenas. Então, assim, se vocês quiserem que eu faça essa reação de comparando Amores Gelato, né, o livro, com a adaptação da Netflix, que eu já sei que vai estar uma bomba, porque só pelo trailer já me incomodou bastante. Então, se vocês quiserem, comenta aqui, porque eu com certeza
certeza vou trazer, já quero, então se vocês quiserem vai ser ótimo. O próximo livro foi Os Números do Amor, que também foi pra Maratona Outono Dark. Era um dos livros que estava encalhado na minha estante, só que na minha estante virtual, porque eu não tenho o livro físico aqui. Os Números do Amor, ele vai contar a história da Stella, que é uma personagem que tem autismo. Ela tá dentro do espectro autista, porque ela tem síndrome de Asperger. Então, ela é uma econometrista com independência financeira, mas que tem problemas sociais. Então, ela tem muito problema. O questionamento, o problema que vai falar mais, né, durante esse livro é o problema dela com o sexo. Porque o livro ele começa com a mãe dela falando que quer ter netos. E ela não tem namorado. Então, assim, seria uma possibilidade quase nula. E ela tem muito problema com o sexo, porque ela teve episódios traumáticos antes. Mas ela quer mudar isso, né? Ela quer tentar melhorar o traquejo social dela. E com isso na cabeça, ela decide contratar um garoto de programa, um acompanhante, pra fazer sexo com ela, pra que cada vez que ela faça mais, ela vá melhorando. Então, ele vai contar, né, sobre essa tentativa dela de melhorar no sexo, de passar por cima desse traquejo social que ela tem. E, em paralelo, contando a história do Michael, que é esse garoto de programa, esse acompanhante que a Stella contrata. E o Michael é um personagem simplesmente incrível, ele é um fofo com a Stella. Então, logicamente, vai ter ali um romance entre os dois, entre a Stella e o Michael. Os capítulos vão alternando do ponto de vista da Stella e o ponto de vista do Michael. Então, assim, é muito bom. Eu nunca tinha lido um livro com esse tipo de representatividade, né, do autismo. E eu gostei muito dessa experiência. Quero ler mais livros com esse tipo de representatividade, porque eu gostei bastante. É um livro muito importante e é uma coisa que eu falei também no vlog da Outono Dark, mas que eu vou repetir aqui, é que enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando se a autora ela teve a preocupação, né, de ser fiel a uma pessoa que realmente tem a síndrome de Asperger. E no final do livro, né, eu costumo ler os agradecimentos, as notas da autora, né, eu costumo ler. Então fica aqui o meu relato pra você passar a ler os agradecimentos, tanto de assim que se perde a Guerra do Tempo, quanto e Os Números do Amor. Foi uma experiência muito boa ter lido os agradecimentos, que eu acho que melhorou a minha experiência com a leitura do livro. Mas enfim, né, no final, né, nos agradecimentos na nota da autora, a autora conta que ela tem síndrome de Asperger, só que ela foi descobrir que ela tem essa síndrome só muitos anos mais velha, porque a filha dela tem síndrome de Asperger. Normalmente, por ser um fator genético, foram investigar pra ver se ela realmente tinha. E ela tinha, só que nunca foi diagnosticado. Só depois dela velha, sendo mãe, que foi diagnosticado isso. Então, ela conta um pouco, né, sobre como mulheres com síndrome de Asperger normalmente tentam mascarar os próprios traquejos sociais para tentar se enquadrar na normalidade. Então, assim, eu acho que é um livro muito importante porque trata justamente disso. Traz um tipo de representatividade, traz um tipo de debate, de pauta que eu, pelo menos, não tô muito acostumada a ver por aí. Então, achei um livro muito, muito bom. Dei 4 estrelas e meio pra ele, o que é uma nota muito alta pra mim, né? Porque eu acho que foi muito bom. Mas eu só dei essa nota porque no final eles têm, o casal, né, eles têm um problema de comunicação que era só eles terem conversado. E assim, o Michael sabendo da síndrome dela, eu acho que era só eles terem sentado e conversado. E eles não fazem isso e me irritou. Mas ainda assim foi um livro muito, muito bom. Depois desse eu li uma indicação da Helena Sanches do vídeo dela de lidos de abril. Eu peguei essa indicação lá, então logo que ela falou, peguei pra ler. Que é O Príncipe e a Costureira, que é uma HQ muito linda, muito linda. A arte dessa HQ tá muito maravilhosa. E mais uma vez trazendo uma referência de Steven Universo. Mas tem uma artinha específica que eu vou colocar o print aqui, que é essa aqui. Eu achei essa personagem, que é a Lady, acho que é a Lady Cristália, extremamente parecida com a Pérola de Steven Universo. E assim, amo. Mas O Príncipe e a Costureira, ele vai contar a história, né, de uma costureira que faz um vestido icônico. E aí ela acaba chamando a atenção de um aristocrata que contrata o trabalho dela para que ela costure vestidos para essa pessoa misteriosa. Então, quando ela chega no castelo para saber para quem que ela vai costurar os vestidos, ela descobre que vai costurar os vestidos para o príncipe. Eu acho que é o príncipe da Bélgica, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Mas ela descobre que vai costurar vestidos para o príncipe, porque mesmo que de vez em quando ele encarne a personalidade de um príncipe, ele sente que de vez em quando ele é uma princesa. Então ela vai costurar vestidos pra ele, e é um livro muito fofo, muito lindo. E assim,
pra esquentar o coração, 5 estrelas apenas. E meu último livro do mês, mas não menos importante, foi o terceiro da Divina Trindade da Taylor Jenkins Reid, Malibu Renasce. Eu li os 7 Maridos de Evelyn Hugo, depois li Daisy Jones and the Six, e finalizando essa trindade aí, que vai virar uma tetralogia. Porque, pra quem não sabe, né, vai lançar, eu acho que no final de agosto, na gringa vai lançar Carrie Soto is Back, que também é seguindo, né, essa história esse padrão da Taylor Jenkins Reid de escrever histórias sobre personagens famosos fictícios. Então, vai sair aí, estou bem ansiosa pra ler. Mas vamos voltar a Malibu Renasce. Malibu Renasce, ele vai contar, né, a história dos filhos do Mickey Riva, porque pra quem não conhece, né, a história, pra quem não conhece o Mickey Riva, ele é um personagem que aparece tanto em 7 Maridos de Evelyn Hugo quanto em Daisy Jones and the Six. Ele, eu acho que é o 4º ou 5º marido da Evelyn Hugo, e ele aparece bem rapidamente lá em Daisy Jones and the Six. Mas ele vai contar, né, a história dos filhos do Mickey Riva, porque o Mickey Riva, ele foi um pai extremamente ausente. A gente percebe que ele é bem babaca desde os 7 Maridos de Evelyn Hugo, mas aqui a gente vai acompanhar, né, a história de como ele conhece a mulher dele, a história de como foram nascendo os filhos, quando ele abandona a família, e em paralelo, né, a contar a história do Mickey Riva, da família dele, vai contar a história, né, de uma festa organizada pelos irmãos Riva, na Califórnia, uma festa que no final a casa pega fogo, porque a Califórnia ela é conhecida por esses incêndios em determinados períodos de tempo, por conta do fator climático, né? E aí no final de uma festa específica a casa pega fogo. Então ele vai contar passado e o dia da festa. E assim, o dia da festa, nas partes do livro que conta o dia da festa, eu vou ser bem sincera que eu achei bem chatinho. Tipo, coisas muito corriqueiras, sabe? E quando chega no horário da festa, começa a contar sobre os personagens que, assim, eu não tinha interesse. Tipo, um cara aleatório que conhece outra mulher aleatória na festa. Assim, eu não tinha interesse. Mas é pra agregar a história, né? Porque no final tem um arcozinho que se fecha ali. Mas ainda assim, eu não tinha interesse. Eu acho que acabou deixando um pouco a leitura um pouco chatinha pra mim nesse ponto. Mas, mesmo assim, dos 3 livros da Taylor Jenkins Reid, que foram esses 3 que eu li, esse foi o que mais me emocionou. Justamente por ter, né, essa questão do abandono parental, que eu acho que a Taylor Jenkins Reid conseguiu escrever de forma muito boa e muito sensível, que eu acho que você consegue sentir mesmo a frustração da Nina de ter que, com 17 anos, ter a responsabilidade de cuidar não só dela, mas de 2 irmãos de 16 e uma irmã que eu acho que tem 14, se eu não me engano. Então ela tem que virar adulta antes de fato ser uma adulta, ter responsabilidades antes de fato ser necessário que ela tenha essas responsabilidades. E a Taylor Jenkins Reid escreve isso de forma excepcional e realmente é bem impactante você acompanhar, né? A Nina Riva abdicando dos estudos dela pra cuidar dos irmãos, tendo que futuramente virar modelo pra conseguir dinheiro, pra poder cuidar dos irmãos dela, e o Mickey Riva não ajudando nem financeiramente os próprios filhos. Então, assim, é um livro bem sensível, mas muito, muito bom. O passado, né, que vai contando da história do Mickey, da história da própria Nina, quando ela tem que cuidar dos irmãos, né, porque um tempo depois a mãe dela morre. É bem pesado, mas assim, é só ver a potência de ser uma mulher. A potência da Taylor Jenkins Reid de escrever mulheres extremamente fortes. Ela faz isso, assim, perfeitamente. A Evelyn Hugo, a Daisy Jones, a Nina Riva. E assim, maravilhosa. E o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, ele recebeu, né, Carrie Soto is Back antes do lançamento para ler. E no Rios que ele fez, contando sobre esse livro e que ele recebeu, ele fala que a editora da Taylor Jenkins Reid disse que de todas as protagonistas femininas que a Taylor Jenkins Reid já escreveu, Carrie Soto é a mais icônica. Então, assim, estou extremamente curiosa pra conhecer essa nova personagem, porque até então essas 3 aí são excepcionais. E a Carrie Soto, ela aparece em Malibu Renasce como a amante do marido da Nina. Então, assim, é uma personagem que já vou começar com o pé atrás, porque ela é amante e ela sabia que ela ia ser amante, mas ainda assim ela vai ser protagonista desse livro ali, então eu tô bem ansiosa pra conhecer um pouco mais dessa personagem aí que a gente já foi apresentado em Malibu Renasce. Esqueci de falar, mas eu dei 4,5 estrelas pra Malibu Renasce. E foram esses os meus 8 livros lidos no mês de maio.
Eu acho que foi um livro de leituras ótimas, ótimas, ótimas. Não teve um livro ruim, só leituras boas. Então, assim, eu espero que continue desse jeito. Me indiquem livros para eu continuar desse jeito. Por favor, não esquece de me indicar contos do Kindle Unlimited, qualquer conto que você acha que eu vou gostar, ou até que você não acha, que você só quer me indicar, me indica que eu com certeza vou ler. Inclusive, estava com uma ideia de fazer um vídeo lendo os contos que vocês me indicarem. Então, se vocês me indicarem bastante contos aqui, eu posso fazer um vídeo só lendo esses contos e trazendo minhas opiniões sobre eles, porque, como eu falei, eu gosto muito, muito de ler contos. E é isso, foram essas minhas 8 leituras, minhas 8 ótimas leituras do mês. Eu espero muito, muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de curtir. Deixa um comentário falando quais foram as suas leituras desse mês. Se você ficou com vontade de ler alguns desses livros que eu falei por aqui. E se você ainda não for inscrito, por favor, me ajuda se inscrevendo aqui pra gente crescer cada vez mais. E é isso, muito, muito, muito obrigada. Vai participar do sorteio que tá rolando lá no meu Instagram. E é isso, um beijo e até a próxima.